Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução do livro de Atos. Estamos agora no capítulo 19, chegamos ao verso 8. Eu vou ler agora os versos 8 a 12. Durante 3 meses, Paulo ficou frequentando a sinagoga e falando ousadamente, arrazoando e persuadindo acerca das coisas do reino de Deus. Mas como alguns ficaram endurecidos e desobedientes, falando mal do caminho perante a multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos e passou a lecionar diariamente na escola de um certo tirano. Ora, isso continuou por 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor Jesus. Outros sim, Deus seguia operando milagres incomuns pelas mãos de Paulo, ao ponto que até lenços ou aventais que ele tinha tocado eram aplicados aos enfermos, e as doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam deles. Agora, você pode saber que esse tipo de coisa, a notícia corre longe. Agora, Paulo ainda perdeu 3 meses, aparentemente só ou mais na sinagoga. Mas então, finalmente, após 3 meses, ele faz a mesma coisa que fez em Corinto. Ele tira o pessoal e monta a base numa escola de um homem por nome de Tirano. Agora sim, agora ele pode lecionar todos os dias. Então ele ficou lecionando diariamente nesse lugar. Muito mais eficiente, muito mais eficiente. Aí diz aqui que ficou assim durante 2 anos. Só que a notícia não ficou só ali em Éfeso, não. Naturalmente, a mensagem foi espalhada, naturalmente os próprios discípulos foram evangelizando e foram atingindo provavelmente praticamente toda a Ásia Menor, que hoje chamamos, hoje é a Turquia. Muita gente. Pode saber que aquela região se encheu de congregações cristãs. E, de fato, com a destruição de Jerusalém, logo mais tarde, então, passou a ser aquilo o eixo da igreja, certamente. Lá também que recebeu de longe a maior parte dos autógrafos dos escritos do Novo Testamento e assim por diante. Como também o próprio trabalho apostólico, assim, presencial ali mesmo, constantemente, anos após anos, que ele ficou 1 ano e meio em Corinto, mais de 2 anos em Éfeso, enfim, e não é só. Ele vai ficar outros tempos, ou já havia ficado outros tempos. Agora, esse negócio de os lenços e aventais, quando diz aqui que eram milagres incomuns, convenhamos que era incomum. Nem o Senhor Jesus, que saibamos, fez isso, também mais ninguém. Logo no começo, após o dia de Pentecostes, a sombra de Pedro lá em Jerusalém curava. Mas também era uma coisa de momento. Não era uma coisa constante e não era uma coisa que sempre depois a sombra de Pedro, não. E nem também, pelo que podemos entender, foi só em Éfeso que esse tipo de milagre de Paulo acontecia. Quer dizer, o pessoal trazia um pedaço de pano de alguém doente, assim, um lenço, ou então um avental, para Paulo tocar, e levavam de volta e a pessoa ficava bem. Coisa soberana de Deus. Agora, não é de duvidar. Esse tipo de coisa estava
estava beneficiando muita gente, e não era só ali, quer dizer, se o pessoal pode trazer um pedaço de pano não pesa. Então você pode correr quilômetros com um pedaço de pano. Então eles podiam, Paulo estava abençoando, assim, indiretamente, pessoas, assim, de um raio, sabe-se lá de quanto. Que esse tipo de notícia, você sabe, não tinha remédio naquele tempo, não tinha médico, não. Aquilo simplesmente iria correr, sabe-se lá, longe. E o pessoal bem. Então, que aquilo também trouxe, como é que eu vou dizer, cartaz para Paulo, ou, fama importante, pode saber que sim. Vamos ver isso daqui a pouco. Então, agora vamos para os versos 13 a 17. Um caso meio curioso aqui. Uns exorcistas falsos. Vamos ver. 13 a 17. Ora, alguns dos exorcistas judeus itinerantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: nós vos conjuramos pelo Jesus que Paulo prega. Aliás, os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um sacerdote judeu importante. Mas um certo espírito maligno reagiu, dizendo: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o homem em quem havia o espírito ali pulou sobre eles e os dominou. Ele tinha tanto mais poder do que eles que fugiram daquela casa nus e feridos. Ora, aquilo tornou-se conhecido a todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos, e a todos sobreveio temor. E o nome do Senhor Jesus ia sendo engrandecido. Curioso isso é muito curioso. Porque aqui diz, com todas as letras, que existiam alguns judeus que eram exorcistas itinerantes. Quer dizer, eles andavam perambulando, expulsando o demônio, supostamente. Eles faziam isso como? Provavelmente pelo poder de Satanás, só que nesse caso era uma coisa fingida. Mas eu já conversei com vários ex-espíritas que eram até mesmo, digamos, mãe de santo, pai de santo, médios. E um médium de verdade tem demônio. Agora acontece, quer dizer, é auxiliado por um demônio. E se um médium aqui tem um demônio que é sargento, mas um outro médium tem um demônio que é major ou capitão, então fatalmente o capitão pode mandar no sargento. Então o que acontece é que às vezes o demônio sargento causa uma coisa, aí o demônio capitão pode curar essa coisa. Só que a pessoa nunca fica livre. Isso é só para enrolar e maniatar a pessoa. Então, mas aparentemente esse pessoal, esses exorcistas itinerantes estavam fazendo algum efeito, aparentemente. Só que inventaram usar o nome de Jesus sem direito. Se deram mal. Um certo demônio, aliás, pelo jeito era de algum tamanho esse demônio, ele não era um demôniozinho não. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. E aí, vai você? Aí ele meramente bateu, ele bateu em todos os 7. Demônio, uma pessoa demonizada tem poder que nós aqui, quer dizer, faz coisas que nós normalmente não conseguimos fazer. Foi o caso. Aí esses coitados saíram correndo nus e feridos. Você pode saber que esse aí virou notícia quente, quer dizer, isso aí deu ibope. Todo mundo ficou sabendo. Só que com isso, e não era à toa, sobreveio temor. Cuidado. O nome do Senhor Jesus ia sendo engrandecido, com certeza. Com certeza.
Agora vou ler versos 18 a só 20, porque 21 e 22 é outro assunto. Já muitos dos que tinham crido começaram a vir confessando e descrevendo as suas práticas. De fato, muitos dos que tinham praticado artes mágicas reuniram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Abre parênteses. Eles tinham calculado o valor deles e somou 50.000 peças de prata. Fecha parênteses. Com poder assim, a palavra do Senhor seguia crescendo e prevalecendo. Agora, isso aqui, convenhamos, minha gente, é uma coisa tanto interessante como séria. Porque você se converter é uma coisa, agora você confessar publicamente e as coisas que estamos aqui confessando não eram assim, não porque eu falei uma mentira. Não, é que eles tinham realmente feito mal pelo espiritismo, isso é a mágica, mas a mágica era negra, não era de Deus. Eles tinham, assim, maltratado a vida dos outros, coisa e tal, práticas desse tipo. Agora, você confessar isso, confissão, convenhamos, isso é coragem. E também você vai precisar de proteção, porque alguém que foi vítima poderá não gostar muito. Não bastasse, eles começaram a trazer os seus livros. E deu um tanto de livro que eles calcularam o preço de 50.000 peças de prata. Isso era muita gente, isso era muito dinheiro, pessoal. Isso era muito dinheiro. 50.000 peças de prata, se eram 50.000 denários, nossa, não, era uma fortuna. Então, curioso é que eles não queriam vender. Se você vende um livro desse, é para outra pessoa ficar escravizada com isso e fazer mal com isso. Não, destruíram, queimaram. Isso é prova de conversão. Convenhamos, esse pessoal estava genuinamente convertido. Esse sim. Naturalmente, com isso também, com todas as outras coisas, a palavra do Senhor seguia crescendo, prevalecendo. Sabe que estavam nascendo congregações para todos os cantos, com certeza. Agora, versos 21 a 22, abre um assunto muito triste. Lendo o verso 21 e 2. Então, cumpridas essas coisas, Paulo decidiu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: após eu chegar lá, preciso ver Roma também. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto. Mas ele mesmo permaneceu algum tempo na Ásia. Esta viagem a Jerusalém não foi nada do Espírito Santo, não. Por qualquer motivo, sabe-se lá por que cargas d'água, Paulo entendeu que tinha de ir. Isso aqui foi coisa de seu próprio espírito. Ia a caminho de Jerusalém passar por Macedônia e Acaia. E depois, o seu espírito missionário se fez expressar e queria chegar a Roma. E em outro momento, em Romanos 15 e 28, ele vai dizer que queria até também alcançar a Espanha. Só que até onde sabemos, a Espanha ele nunca chegou. A Roma chegou em corrente, quer dizer, preso. Agora, chegamos a um caso muito interessante. O caso de Demétrio. Eu vou ler aos pedaços, que o relato aqui é meio comprido, mas vamos ler primeiro 23 a 27. Ora, foi naquele tempo que houve um grande tumulto acerca do caminho. Um certo homem chamado Demétrio, um ourives de prata, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artesãos, reuniu-os junto com outros trabalhadores do mesmo ramo e disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade depende desta atividade.
estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este tal Paulo já convenceu e desviou grande número de pessoas, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ora, não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, mas também do templo da grande deusa Ártemis ser totalmente desprezado, e até chegar a ser destruída a majestade daquela a quem toda a Ásia e o mundo habitado adoram. Olha, o que quero comentar aqui é só uma coisa. Quando o verso 27 diz que a nossa profissão cair em descrédito, pode saber que aí que estava exatamente o âmago da questão. É que eles estavam sentindo o baque era no bolso, que como esse pessoal se convertendo, ninguém estava mais comprando esse mar, ninguém estava mais adorando aquela deusa, e isso estava naturalmente fazendo mal ao dinheiro deles, o que eles podiam ganhar. Era isso. Quer dizer, a majestade, a reputação da deusa estava nem aí, era um pretexto. O problema era o dinheiro. Agora vamos ver o que segue. Versos 28 a 34. Pronto, ao ouvirem isso e se encherem de fúria, eles, quer dizer, os ouvintes, começaram a gritar, dizendo: grande é a Ártemis dos Efésios. Aí a cidade toda encheu-se de confusão e unânimes correram para o teatro. Abre parênteses, eles tinham arrebatado Gaio e Aristarco macedônios, companheiros de viagem de Paulo, fecha parênteses. Já Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Até mesmo algumas das autoridades de Ásia, sendo seus amigos, enviaram-lhe um recado, insistindo que não se arriscasse dentro do teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maioria deles nem sabia por que motivo se tinham ajuntado. Então os judeus empurraram Alexandre para fora da multidão. Então Alexandre, acenando com a mão, queria dar explicação ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios! Curioso isso aí. Foi o suficiente para encher a cidade de confusão. Aí todo mundo quis saber o que era, todo mundo queria, então todo mundo correu. O lugar para correr era o teatro, que cabia muita gente. A caminho, provavelmente exatamente esse Demétrio e alguns companheiros tinham pego Gaio e Aristarco, querendo o próprio Paulo, mas não pegaram ele, então levaram. O próprio Paulo quis, mas os discípulos não permitiram. Aliás, o verso 31 é interessante. Diz aqui que mesmo algumas das autoridades de Ásia, sendo seus amigos, enviaram-lhe um recado: não se arrisque lá dentro. Ora, após 2 anos de ministério frutífero, fatalmente algumas autoridades deveriam ter se convertido, ou então, pelo menos, iriam valorizar as curas e libertações que Paulo efetuava. Então, eles davam valor a Paulo e não queriam que Paulo fosse massacrado à toa. Então, eles sabiam que a situação estava perigosa. Eles entenderam que a natureza era coisa. Então, Paulo, caia fora, não entre aí. E, infelizmente, Paulo, de fato, obedeceu, não se meteu lá dentro. O que também é curioso é o caso dos judeus aqui no verso 33. Eu confesso que não entendo. De que lado estariam esses judeus?
E qual teria sido o objetivo dele? Quer dizer, eles empurram esse tal de Alexandre, não sabemos nem quem era esse tal de Alexandre, era um judeu, para fora da multidão. Então, quer dizer, eles empurraram ele, ó, aí então Alexandre tá lá no palco, todo mundo está vendo ele. Aí o coitado, ele acena com a mão, porque judeu faz isso, quer dizer, quando vai fazer um pronunciamento, acena com a mão. Sabendo então, percebendo com isso, sabendo que ele era judeu, a multidão se pôs a gritar uma voz, durante 2 horas, ou quase. Agora, para e pensa. Você conseguiria gritar qualquer coisa durante 2 horas? A voz não aguenta, gente. Ninguém consegue gritar nenhuma hora, muito menos 2. A voz acaba. Então, me parece, obviamente, que houve aqui participação demoníaca, dando as condições daquele pessoal ficar gritando durante 2 horas. Fosse qual fosse assim o grito, quer dizer, a mensagem. Mas aqui, grande é a arte dos versos. Tá. O fato é que fizeram isso. Agora vamos ler os versos 35 a 41, que com isso termina o capítulo 19. Então, quando o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão, ele disse: Varões efésios, quem é que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Ártemis e da imagem que caiu de Zeus? Já que estas coisas são inegáveis, vocês devem se acalmar e não fazer nada precipitadamente, pois vocês prenderam estes homens que não roubaram templos nem blasfemaram contra a vossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artesãos com ele têm alguma queixa contra alguém, existem tribunais e há procônsules que se acusem reciprocamente. Mas se querem debater qualquer assunto, será resolvido na legítima assembleia. Mesmo porque corremos o perigo de sermos acusados de motim por causa de hoje, não existindo causa alguma que poderíamos apresentar como motivo adequado para este tumulto. E tendo dito essas coisas, ele despediu a assembleia. E aparentemente conseguiu. Também convenhamos, após gritar 2 horas, todo mundo estava até cansado. Será que não? O que convida a comentário é unicamente a última frase aqui do verso 35. Fala aqui da imagem que caiu de Zeus. Só para saber, ele tinha uma imagem que supostamente tinha caído intacta do céu. Era isso que estava aí a imagem. Existia essa imagem. Eles entendiam, creram que aquela imagem havia caído intacta de Zeus, que era um deus chefe deles. Por isso. Então, acabou aquela história. Agora, a partir do capítulo 20, temos agora Paulo dando prosseguimento a seus próprios planos.